A gente vai dar início, então, à nossa primeira semana de aula de astrologia aqui dentro do Clube de Astrologia. Primeira semana a gente vai falar de base de astrologia, ou seja, assuntos que são básicos, mas também assuntos que às vezes vocês nunca viram, né? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a base da astrologia, ela está relacionada com a geometria sagrada. Então, a astrologia é pura geometria sagrada, é pura numerologia, é pura luz solar, espectro, né? Isso é uma das coisas mais interessantes que quase a gente não enxerga e quase a gente não vê na astrologia. A gente ainda fica muito voltado só nos arquétipos, mas de uma maneira superficial. Então, o que acontece? Cada planeta, quando a gente vai estudar os planetas e a geometria sagrada, a gente vê que eles fazem uma rotação, eles fazem uma translação, eles fazem um movimento cósmico. Então, o que acontece? Eles têm um símbolo geométrico. Então, cada planeta tem um símbolo geométrico. Isso significa o quê? Que quando a gente vai pegar esses planetas e cada planeta tem o seu regente, ou seja, ele gosta de ficar ali. Por que que ele gosta de ficar ali? Porque o símbolo geométrico dele faz com que ele consiga manifestar aquela energia, né? E vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, cada planeta é um símbolo geométrico. Quando a gente tem um símbolo, é como uma chave e uma fechadura. Então, exemplo assim, a chave é o regente, é o planeta, a fechadura é o signo. Então, por isso que às vezes as pessoas quando vêm com, por exemplo, uma Vênus em Escorpião, não bate, não encaixa, é como se fosse chave e fechadura. Peguem essa informação vai ser vista lá na frente, mas peguem essa informação. E aí a gente tem que lembrar que a astrologia, a base da astrologia é um círculo, um quadrado e um triângulo. Olha que coisa bonita, né? Um círculo, um quadrado. Marcela, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Quando a gente começa a abrir o nosso terceiro olho, quando a gente começa a despertar e a gente começa a entender todo esse processo de que todos nós podemos co-criar a realidade que a gente quer viver, a gente vê os ovoides, que na verdade está nesse princípio, né, do círculo. Então, antes da gente ver as coisas materializando, a gente está o quê? Delimitando o campo. Isso é um princípio saturnino, por isso está relacionado com o karma, né? Então, exemplo assim, você delimitou a sua vida para viver aquilo, você co-criou aquilo. Então, ou seja, isso é uma das coisas mais importantes. Essa também é uma das informações chaves. O Clube de Astrologia, gente, vai, de certa forma, transformar e principalmente revelar informações que vocês nunca viram. Então, pegue essas informações que são chaves. Então, o que acontece? Tudo nasceu no círculo. Primeiro, antes de um espírito encarnar, ele precisa de um círculo. Fica com essa informação, ele precisa de uma delimitação, ele precisa de algo limitado. Todos os seres nasceram dentro de círculos. Todos os seres nasceram dentro de círculos. E a gente pode entender isso principalmente com relação ao quê? O útero da minha mãe. O útero da minha mãe, é claro que não tem um aspecto, mas ele tem esse princípio de fechado. Então, o princípio hermético é fechado. E é um princípio feminino, né? Então, ou seja, ele é um princípio feminino. O círculo é um princípio feminino. Tudo que é circular, tudo que tem um movimento, né, circular, ou seja, que não tem uma linha reta, é um princípio feminino. Por que, Marcela, pássaro é um processo e um princípio feminino? Porque a gente está falando do quê? De adaptação. De adaptação. Eu sempre vou me adaptar, principalmente através do elemento feminino, né? Que é a água também. Depois a gente vai ver que a gente tem quadrados dentro da astrologia. São quadrados. Por que você está trazendo isso? Porque a gente estuda, quando a gente vai num curso convencional de astrologia, o que a gente estuda? As triplicidades estão relacionadas com os triângulos e as quadruplicidades, mas ninguém explica isso de uma maneira profunda que a gente vai ver principalmente quando a gente for falar da lei hermética. Lá na lei hermética a gente vai trazer isso. Então, ou seja, a gente tem a questão das quadruplicidades, né? E essas quadruplicidades, elas estão relacionadas com o ângulo de 90 graus e principalmente com todos os desafios. Você que traz quadruplicidades e oposições, mas principalmente você tem desafios. Esses desafios são o quê? Os desafios, eles vêm, e tá tudo dentro do círculo, tá, gente? Então, primeiro nasce o círculo e depois os planetas, eles se posicionam. Então, ou seja, os planetas, eles vão se posicionar através da sua respiração.
e isso vai fazer com que haja as interações. Então, essas interações que estão relacionadas com os aspectos vão me trazer os desafios que a pessoa vai ter nessa vida ou os dons divinos que ela já traz em outras vidas. Então, as quadruplicidades, né, ou os aspectos quadrados, as quadraturas, está relacionado com uma dificuldade ainda de você integrar feminino e masculino, de você entender que todos são importantes. A gente vai ver isso quando a gente vai falar das quadraturas, que vai ficar bem claro para você. Então, vai trazer os desafios. E os triângulos, sempre são triângulos de 60 graus, né? Então, o ângulo interno é 60 graus, né? Para que eu forme 180. Esse 180 vai me trazer um 9, né? Que é o símbolo do mestre, né? Que é o símbolo da iluminação, um 9. Quando a gente traz também o 6, né? O 6 está contido no 9, como o 9 está contido no 6. E o que são os triângulos, né? Os triângulos são importantes porque eles vão trazer as fluências. Quando a gente fala de dons divino, a gente tem que entender fluência. Aquela pessoa tem uma fluência para aquilo, ela tem um dom divino. Isso está relacionado com vidas passadas que você já entendeu e você traz, ou seja, são os seus bônus, né? Por que eu estou falando sobre isso? Quando a gente junta quadrados e triângulos dentro de um círculo, né, a gente tem o planeta Terra. E a gente forma o que? Um octaedro. E esse octaedro, ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque eu preciso de uma base, né? Eu preciso sempre de uma base, que é o quadrado, para que eu possa construir o que? As quatro triangulações, ou as 4 triplicidades que a gente tem do fogo, da terra, da água e do ar. Quando eu consigo fazer através desse processo, principalmente dos desafios, entendendo essas triplicidades, eu construo o quê? Eu formo a estrela de 6 pontas ou Merkaba. Isso significa o quê? Que eu me torno um ser humano divinizado. Quando eu tenho a união entre o céu, que está relacionado com os signos masculinos, e a terra, que está relacionado com os signos femininos, né? Que está relacionado aí com os 4 elementos. Então, eu formo a estrela de 6 pontas. Então, quando eu formo a estrela de 6 pontas, adianta eu só ter a estrela de 6 pontas da água e não ter da terra? Não. Eu preciso ter dos dois. Então, ou seja, para que eu possa formar a estrela de Davi ou a estrela de 6 pontas, eu preciso primeiro passar pelos desafios, que são as quadraturas, né? Eu preciso entender esses desafios, que a gente vai compreender isso melhor. Quando a gente forma a estrela de 6 pontas, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, a estrela de 6 pontas, ela é formada entre quando eu tenho a triangulação da terra e da água e quando eu tenho a triangulação do fogo e do ar. Eu formo o Merkaba e, ou seja, eu estou em mim, né? O que é estar em mim? Eu estou em mim, porque eu tenho todos os elementos despertos. Eu sou, né, o universo, eu sou um Deus, né? Esse processo é um processo fácil, rápido? Não, lógico que não. Ele não é um processo rápido e fácil. Mas a astrologia, ela muito provavelmente ela dá passos largos, a gente dá saltos quânticos se a gente não tiver essas informações. Mas vamos lá. Então, lembra que eu falei que antes da gente... Olha que isso aqui é legal, né? Quando a gente tá com um círculo, a gente dá um foco. Marcela, não entendi. No teatro. O teatro, quando eu quero que aquela cena seja a cena do momento, existe um feixe de luz, é um foco. Então, seja, eu foco aqui. Então, o foco é o círculo, que é a mandala astrológica, e dentro dessa mandala vai ter o que? Todos os personagens, eles vão ter interações. Então, é muito interessante, porque às vezes aquela pessoa da tua vida está sendo o seu Marte, que você não está trabalhando. A gente vai perceber isso, é bem interessante. A gente é maluco, mas é bem interessante, faz sentido. Mas antes de ter esse foco, né? Então, antes dessa luz ser projetada, então eu vou projetar a luz e dentro, lembra sempre do teatro. Se não tiver luz numa cena, eu não enxergo a cena. Eu não enxergo a cena. Se eu estiver dentro do teatro e não tiver luz, não tem teatro, não tem movimentação, não tem história, não tem nada, não acontece nada. Tá todo mundo dormindo, que a gente fala que é a noite de Brahma, tá todo mundo dormindo, não existe. Então precisa vir a luz, projetar dentro daquela limitação, a gente vai entender isso sobre Saturno e Júpiter principalmente. Acontece uma cena. Então a sua vida é uma cena, a sua vida é uma história, né? Então o que acontece? Antes disso aqui, a gente tá trazendo o vazio.
Que é isso? O que é o vazio? É nada. Tem nada acontecendo. Nada, é vazio, nada. Que é o quinto elemento, que é o éter. Tem nada, é o vazio. A gente fala que a gente tem 2% de vazio. O resto, a gente tem 70% de água, nosso corpo, né? E depois as outras porcentagens ficam com os outros elementos. Então, antes a gente vê, tinha nada. Tinha quinto elemento. O que é quinto elemento? É o estado de... É um estado que a gente fala de neutralidade. É um estado de neutralidade. Então, exemplo assim, por que a gente ainda está reencarnando? Porque a gente ainda não atingiu esse quinto elemento. A gente não atingiu esse estado de neutralidade, que esse estado de neutralidade ocorre quando eu faço essa questão da estrela de Davi em nós mesmos. Então, quando a gente está o quê? Equilibrado. Quando eu estou equilibrado, não estou nem fogo, nem ar, não estou nem terra, nem água, estou equilibrado, né? Isso é uma coisa bem interessante. E o que é o vazio? O que é o quinto elemento? Que a gente tem que entender. É uma substância neutra, gente. É neutra. Deus é neutro. Deus é neutro. Então, ou seja, Deus é ruim? Não, é neutro. É você que ainda não conseguiu, de certa forma, conciliar, comandar, ter domínio sobre determinadas energias, e a gente olha através do mapa astral. Então, a gente olha, porque aí começa a fazer mais sentido. Por que essa pessoa veio com esse signo? Por que ela veio com isso? Porque ela está tentando reajustar algo que não foi ajustado em outras vidas. E não é só a sua vida, é você ajustar toda uma ancestralidade. Porque você, quando a gente vai fazer a herança astrológica, que é uma coisa que eu já fiz, quando a gente pega os mapas astrais dos pais e dos avós, a gente vai perceber que existe uma continuidade, ou seja, de alguns determinados elementos. Isso é uma coisa bem interessante. Então, o Deus é neutro. Deus é neutro. Ele é vazio, ele é neutro, né? Ele é neutro, é uma energia neutra. É uma energia que neutra, é meio, caminho do meio. Buda falava sobre isso, caminho do meio, né? Então, essa substância neutra é o meio, é o Dharma. Então, ou seja, no nosso mapa astral, a gente tem indícios onde a gente mostra como atingir esse Dharma, como atingir de volta esse quinto elemento. Quando a gente atinge de volta esse quinto elemento, a gente fica, né, nessa forma geométrica e a gente não precisa mais reencarnar. Então, a gente precisa mais reencarnar aqui. Por quê? Porque eu já sei como fazer a interseção entre todos esses elementos, né? Passei pelos desafios, atingi os dons e acabou. E aí, o que acontece? Nessa primeira aula, eu sei que já é bastante informação, mas só para vocês verem como que a gente vai trabalhar no Clube de Astrologia. Então, o quinto elemento, ele é a ponta de uma pirâmide. Pega a pirâmide. Quando a gente vê a pirâmide no Egito, existe uma pirâmide igual para baixo. Igual. Que está relacionado com o octaedro. É igualzinho. A pirâmide nada mais é que uma nave espacial. Que ela andava. Andava. Como é que ela anda? Através de som, né? Que aí isso já fica para uma outra história. Então, o que acontece? Deste quinto elemento do éter, surge os 4 elementos, né? Surge. Então, olha que interessante, ó, tá surgindo os 4 elementos, ó. Então, do quinto, que a gente tá vendo aqui na pirâmide, surge os 4 elementos. Então, surge a base, que é o quadrado. Só que cada lado de uma base tem uma pirâmide, né? Tem um triângulo, ou seja, a gente tem o triângulo do fogo, da água. Por isso que a gente tem que resolver as quadraturas para que a gente possa chegar ao que nas triangulações. A gente vai ver isso. E o que acontece? Daquilo que era neutro, que era a unidade, né? Se transforma em polaridade. A lei hermética vai falar sobre isso. E a polaridade vai me dar 2 polos. 2 polos, né? 2 polos. Onde é a luz? Onde tem luz? Luz tem no quinto elemento. É luz, gente. É luz pura. Mas é uma luz neutra. Entendeu? É luz neutra. Ela é uma luz neutra. Ela é luz pura. É um mundo de luz. Não existe diferenciação. A diferenciação existe, né, nesse mundo, porque a gente ainda ou pesa para um lado ou pesa para o outro. Então, o fiel da balança fica o quê? Desequilibrado. Então, a polaridade vai me dar o lado positivo e o lado negativo, né? Então, aqui a gente tem o positivo ou o yang, que está relacionado com o fogo e o ar, e o negativo com a terra e a água. Então, o que acontece? Como é que a gente sabe para que gere eletricidade? Eu preciso ter uma corrente, que aí também está relacionado com Einstein, né? Mas eu também não vou entrar nisso de maneira profunda, mas está relacionado com essa questão. Quando é que a gente vê que uma coisa não está funcionando? Porque ou este polo não está funcionando dentro de você, ou seja, a terra e a água não estão funcionando dentro de você, ou é este polo. Consequentemente, quando a gente não consegue, o que é expansão de consciência? A expansão de consciência é quando eu equilibro, chego no meu Dharma, eu chego no quinto elemento, eu chego na luz.
expandir a consciência, porque existiu um equilíbrio, mas só que assim, gente, não é um equilíbrio que não tem tensão, é um equilíbrio com tensão, sempre com tensão, sempre. Como eu posso saber se tem tensão ou não? Pega 2 pedras e atrita. Se você tritar 2 pedras, você está gerando luz. Então, é um equilíbrio tensionado, vamos dizer assim, um equilíbrio que existe uma tensão. E aí eu expando, porque existiu realmente um equilíbrio. Porque, exemplo assim, a gente sempre pesa, né? Quando a gente vê uma balança, não é isso? Só que quando chega aqui no meio, gera luz. Mas sempre tem que ter esse desequilíbrio, gera luz, gera luz. Então, ou seja, que é isso que faz o movimento, né? Que é isso que faz o movimento. O problema é que às vezes a gente fica aqui, ó, aí a nossa vida estagna. Quando a gente às vezes fica só masculino, quando a gente fica só feminino, ou quando a gente fica só elemento ar, só elemento terra, aí o que acontece? Eu fico parado, eu fico estagnado, a minha vida não anda. Porque o que faz a gente andar, né, é a velocidade da luz e tá relacionado, então, eu equilibrando. E quando acontece isso, eu tô nessa estrela de 6 pontas. Ou seja, existe um fluxo que está relacionado com Ouroboros, ou seja, não existe começo, meio e fim. Não existe começo, meio e fim. Porque eu entendo que o feminino é igual ao masculino. No final é isso, o feminino é igual ao masculino. Funções diferentes, mas eles são iguais. Existe uma igualdade. Então eu sempre tenho que trabalhar isso, né? Então nessa primeira aula eu queria trazer para vocês compreenderem como que a gente vai abordar. E amanhã, né, na segunda aula, a gente vai trazer o quê? A função disso aqui, ó. Então, a gente já entendeu que o quinto elemento é uma substância neutra, é neutro. O que é neutro, Marcela? Não entendi. Neutro, gente, é até um papel em branco, é neutro. Tem nada lá, tá branco, tá neutro, é luz pura, tá lá. Vai caber sempre da minha vontade, do que eu vou acolher, para ter um fruto, sempre vai acontecer isso, né? Então, na nossa segunda aula, a gente vai entender um pouquinho mais sobre as funções dos 4 elementos. E a gente já percebeu que todos eles derivam do quinto elemento, né? Que é o vazio, que é uma energia neutra. Então a gente sempre volta nessa energia, mas a gente sempre, até um dia, a gente conseguir equilibrar, né? Aí quando existe o equilíbrio, né? O equilíbrio total, aí a gente se ilumina, porque aí a gente já transcendeu, né, a polaridade ou a dualidade também. Então, sejam bem-vindos todos ao Clube de Astrologia e aproveitem esse espaço para estudar e expandir a consciência.